Esta Santa Missa será aplicada pela saúde de Ivete Fischer Arroio, por alma de pais de Elvira Teixeira, António Luís Mendes e esposa, filha Iva e restantes familiares defuntos. E por alma de Roberto Carlos Reis Martins e seus avós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, para salvar a humanidade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz. Fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Vamos agora ouvir as leituras, primeira e segunda leitura, que serão aqui proclamadas, e depois o Evangelho da Paixão do Senhor, segundo São Marcos, de forma breve. Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Primeira leitura. Israel está, há já muitos anos, exilado na Babilónia, pensando por isso que Deus o abandonou. Isaías consola o povo e anuncia que a libertação está próxima, falando de uma personagem misteriosa, o servo de Javé. A sua fidelidade ao projeto de Deus traz-lhe sofrimento, mas Deus fala-o-á triunfar, fazendo dele um instrumento de salvação. Escutemos e entenderemos porque a comunidade cristã sempre viu neste servo uma prefiguração profética de Jesus. Segunda leitura. Preso, São Paulo escreve à comunidade de Filipos, na Grécia, por quem tinha um grande carinho, pela forma empenhada como esta vivia a sua fé em Jesus. No entanto, muitos membros da comunidade eram originários de Roma e da Itália, o que levava a que se considerassem superiores aos que eram naturais da Grécia. Com solicitude paterna, Paulo apresenta-lhes o exemplo de Jesus. Evangelho. O Evangelho do início da celebração recordava-nos a forma como Jesus foi recebido em Jerusalém. O povo, eufórico, aclamou-o como descendente de David, porque pensava que ele incitaria à revolta armada contra os romanos invasores, de modo a expulsá-los da Terra Santa. Esse é o Jesus que o povo quer, um Messias ao serviço dos seus interesses. Para que não haja confusões, São Marcos diz-nos quem verdadeiramente é Jesus e qual a sua revolução. As leituras serão proclamadas pela Rosa Costa e pela Conceição Melo, e a oração dos fiéis pela Manuela Cota. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-nos a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta aos meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abandonaste.
que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, porque me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, logo de manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes.
E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo. Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurretos que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucifica-o. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais. Crucifica-o. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão, de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois, crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para verem o que levaria cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias? Alguém acorreu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então, Jesus, soltando um grande brado, expirou. Ajoelhemos por uns momentos.
O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimos doentes e peregrinos deste santuário diocesano, Nossa Senhora dos Milagres, que nos acompanham através das redes sociais, através do canal das 9, uma saudação amiga. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. E no Domingo de Ramos celebra-se duas vertentes centrais do mistério pascal. Celebra-se o triunfo, através da procissão de ramos, em honra de Cristo Rei, e depois celebra-se a morte ou o fracasso, com a leitura da Paixão que acabamos de ouvir. Jesus entra na cidade Santa de Jerusalém, rodeado pelos seus, rodeado por cânticos e gritos de júbilo, Hosana nas alturas. Hosana quer dizer viva, viva Jesus, viva o Messias, viva o Salvador, Hosana. Podemos imaginar estas vozes. Quem são estas vozes? Essas vozes são as vozes do filho perdoado, são as vozes do leproso curado. É o balir da ovelha extraviada que ressoam intensamente e todos juntos nesta entrada. É o cântico do publicano, do impuro, é o grito da pessoa marginalizada da cidade, é o grito de homens e mulheres que seguiram Jesus, porque experimentaram a sua compaixão à vista do sofrimento e da miséria deles. É o cântico e a alegria espontânea de tantos marginalizados que, tocados por Jesus, podem gritar: bendito seja o que vem em nome do Senhor, Hosana, viva Jesus. Como deixar de aclamar àquele que lhes restituíra a dignidade e a esperança? É a alegria de tantos pecadores perdoados que reencontram a coragem e a esperança. E eles gritam, e eles rejubilam. É a alegria. Foi a entrada solene, a primeira parte deste Domingo de Ramos, foi isso mesmo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém por todas estas pessoas. Por todas estas pessoas que viviam nas periferias, pelos últimos. Estas aclamações de alegria aparecem incómodas e tornam-se absurdas e escandalosas para aqueles que se consideram justos e fiéis à lei e aos preceitos rituais. Uma alegria insuportável e intolerável para quantos perderam a memória e se esqueceram das inúmeras oportunidades por eles usufruídas. E daqui nasce um outro grito. Um grito que silencia a festa do povo. Crucificam. Crucificam. É precisamente o oposto a Hosana. Crucificam. Não é um grito espontâneo. É um grito pilotado. É um grito construído, que se forma com o desprezo, a calúnia, a compra de testemunhas falsas. É o grito que nasce do maquilhar a realidade, pintando-a de tal maneira que acabe por desfigurar o rosto de Jesus, fazendo-o aparecer como um malfeitor.
É o grito de quem deseja defender a sua posição, desacreditando especialmente quem não se pode defender. É o grito produzido pelas intrigas de autossuficiência, pelas intrigas do orgulho e da soberba, que grita sem problemas: crucifica-o, crucifica-o. E deste modo, no fim, silencia-se a festa do povo, destrói-se a esperança, matam-se os sonhos, suprime-se a alegria. Deste modo, no fim, blinda-se o coração, resfria-se a caridade. É o grito que pretende cancelar a compaixão. A compaixão, meus irmãos, que é o ponto fraco de Deus. Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é ternura, Deus é perdão. E este grito, crucifica-o, crucifica-o, não tem outro objetivo do que senão cancelar, blindar Deus, pregá-lo na cruz. Perante todas estas vozes que gritam: crucifica-o, crucifica-o, o melhor remédio é olhar a cruz de Cristo e deixar-se interpelar pelo seu último grito. No fim, Cristo dá um outro grito. Então Jesus, soltando um grande brado, um grande grito, expirou. Cristo morreu gritando o seu amor por cada um de nós, por jovens e idosos, santos e pecadores, amor pelos do seu tempo e amor pelos do nosso tempo. Irmãos e irmãs, o que é que vê o nosso coração? Jesus continua ainda hoje a ser motivo de alegria e louvor no coração, ou envergonhamos das suas prioridades para com os pecadores, os últimos, os abandonados? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, e creio na Igreja Única, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem, dizendo, cheios de confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que se sentem esmagados pela tristeza, para que se lembrem da agonia de Jesus. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que se experimentam a dor na sua carne, para que se lembrem das torturas de Jesus. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que sofrem o sarcasmo de outros homens, para que se lembrem da coroa de espinhos de Jesus. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que perderam a vontade de viver, para que se lembrem do grande brado de Jesus. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que hoje irão partir deste mundo, para que se lembrem da morte de Jesus. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
pelos que esperam contra toda a esperança, para que se lembrem da ressurreição de Jesus. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que por nós aceitastes voluntariamente a morte na cruz, concedei a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A coleta deste dia, em toda a Diocese de Angra, destina-se à renúncia quaresmal, à entrega da renúncia quaresmal, que irá reverter para 2 projetos em São Tomé e Príncipe, para a Associação Abraçar São Tomé e Príncipe, para o Centro Social Mãe Clara, que dá mais de 2.000 refeições a crianças e idosos, e também para Cabo Verde, para a Escola Primária Pingo de Chuva. Tem um projeto de abrir um furo para água potável, para um furo à volta de 8.000 euros. Portanto, a renúncia quaresmal desta quaresma é para estes projetos que a nossa Diocese vai abraçar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados. E a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria, cantando. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, pela saúde de Ivete Fischer Arroio, por alma de pais de Elvira Teixeira, António Luís Mendes e esposa, filha Iva e restantes familiares defuntos. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também de outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais
pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor seja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós seus irmãos, saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazendo-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo, nosso Senhor. Podemos sentar um pouco, irmãos, há uns anúncios para a comunidade. O horário da Semana Santa é o seguinte: na próxima quinta-feira Santa, 28 de março, teremos a missa do lava-pés, a missa da instituição da Ceia do Senhor, às 19 horas. Sexta-feira Santa, às 15 horas. Sábado da Vigília Pascal, às 19 horas. E domingo de Páscoa, às 11 horas. Irmãos, ontem a catequese esteve com as crianças, os catequistas e algumas famílias tiveram a preparar, desculpem o pleonasmo, tiveram a preparar um preparado de chocolate para as pessoas, quando beberem o leite quente, mergulharem e beberem um chocolate quente. E também, aquela palavra que esqueço-me sempre, brownies, é isso mesmo. Tiveram a preparar brownies também. Qual foi o objetivo? Foi apoiar esta campanha da renúncia quaresmal. Portanto, e isto também é catequese, isto também é evangelho, isto também volto a dizer, é catequese. Portanto, tiveram ontem toda a tarde ali, com os catequistas, algumas famílias, os meninos, os adolescentes, a preparar tudo isto. Agora, à saída, pedia às pessoas que se dirigissem até ao centro pastoral, ao centro de catequese, ao centro de convívio, que eles vão fazer a venda disto que tiveram preparado, dos brownies e do preparado de chocolate quente, que reverterá para esta campanha. Volto a dizer, para estes dois projetos que o nosso Bispo abraçou, que é a Associação Abraçar São Tomé e Príncipe, e também envolve o Centro Social Mãe Clara, que dá mais de 2.000 refeições a crianças e idosos, que se não fosse isto, essas pessoas morriam de fome. Não teriam outra... Porque eles dão mesmo, né? Isso não é através de pagamento. São países pobres em que o Estado não consegue chegar, e são essas instituições, é a própria Igreja no terreno que vai resolvendo essas situações. E depois também num outro projeto em Cabo Verde, um projeto da Cáritas Diocesana de Cabo Verde, que tem por objetivo abrir um furo para uma escola chamada Escola Primária de Pingo de Chuva, um projeto à volta de 8.000 euros. E até o nosso Bispo dizia assim: vamos tentar pagá-lo na íntegra, basta que todos encaminhem as suas renúncias. E já agora aproveito para dizer que a renúncia quaresmal do ano passado, que foi uma renúncia a nível mundial da Igreja Católica, foi dirigida para a Cáritas da Síria. Foi entregue à Cáritas Internacional, que por sua vez entregou à Cáritas da Síria, da nossa Diocese, foi à volta de 13.000 euros. Portanto, mas foi uma campanha a nível nacional, a nível mundial, de todas as igrejas católicas. Este ano o projeto é para isto. Pedi então que não se esquecessem. A coleta hoje foi feita de trás para a frente. Apanhou-vos um pouco desprevenidos, não é? Mas a coleta deve ser sempre daqui para lá, para a gente se preparar, não é? De maneira que tem aquela caixa ali, aquela caixa é da renúncia quaresmal, vai ficar durante a Semana Santa. Se alguém se esqueceu de trazer a renúncia, durante o tríduo pascal poderá entregar ali naquela caixa. Que colocámos ali também, porque como aqui vem muita gente da ilha, para terem também a oportunidade de ajudar. Quem é que faz anos hoje? Mas quem é que fez anos ontem? Levanta o braço. Ou esta semana passada? Quem é que fez anos a semana passada? Muito bem. Portanto, digam os vossos nomes. Teu nome? Leonardo. Clara. Lara. Muito bem. Quem é que fez mais anos esta semana que passou? Muito bem. O Leonardo e a Lara, que por acaso são irmãos. Por acaso são irmãos. Vamos todos de pé e vamos cantar os parabéns. Parabéns a você nesta data.
querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para os meninos, uma salva de palmas. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família, pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor a todos acompanhe. Um santo domingo, uma semana feliz e, se possível, com saúde. Então não se esqueçam de agora irem ali ao centro pastoral para comprarem o que a catequese preparou para a renúncia quaresmal, para ajudar estas crianças, estas instituições mais pobres. Thank you.